A doutrina da cobertura espiritual é bíblica? Não, a doutrina da cobertura espiritual não é bíblica. Por favor, preste atenção porque isso é muito sério. Se você participa de um grupo onde é ensinado esse tipo de heresia, eu recomendo fraternalmente que você se desligue dele e procure uma comunidade cristã espiritualmente saudável. Por favor, preste atenção, isso é muito sério. No restante do vídeo eu vou detalhar os motivos. Mas, por favor, tome cuidado com esses grupos religiosos. Se você participa de grupos que pregam sobre cobertura ou paternidade espiritual, você pode estar sendo vítima de abuso espiritual e não percebeu. Fica esse alerta fraternal para vocês. Nesse vídeo eu vou aprofundar nesse tema e você vai entender os motivos desse alerta. O termo cobertura ou paternidade espiritual é um falso ensino que é usado em algumas seitas e movimentos contraditórios para legitimar o autoritarismo do líder religioso e conquistar a submissão dos membros. A doutrina da cobertura espiritual ensina que o líder fornece uma proteção espiritual para os membros da comunidade religiosa. Portanto, se você não está sob a cobertura espiritual de seu líder, então você não está protegido de maldições e de problemas na vida secular. A doutrina da cobertura espiritual também ensina que sem a proteção de um líder, tudo o que você fizer não será abençoado por Deus e irá fracassar. Essa heresia tem raízes no movimento de pastoreio da década de 1970. O movimento de pastoreio criou técnicas de manipulação e táticas de intimidação sobre seus seguidores, por meio de sua ênfase no falso ensino de que todo cristão precisa de uma cobertura espiritual em sua vida. Hoje, a doutrina da cobertura espiritual é ensinada abertamente como um método de controle e manipulação. O objetivo dessa heresia é legitimar o autoritarismo antibíblico e conseguir a submissão irrestrita e obter doações de dinheiro. Os grupos religiosos que ensinam a heresia da cobertura espiritual podem ser identificados pelas seguintes práticas. Os seguidores não podem tomar decisões importantes na vida sem o conhecimento ou autorização de sua cobertura espiritual. A orientação da cobertura espiritual torna dispensável as orientações da Bíblia. A aprovação do líder espiritual é considerada equivalente à aprovação de Deus. Portanto, se o seu guru espiritual não aprova, presume-se que Deus também não aprova. Ou se o seu líder espiritual aprova, significa que Deus também aprova. Os seguidores devem ter lealdade e obediência inquestionável ao líder que supostamente fornece a cobertura espiritual. As doutrinas ou ensinamentos dele não podem ser questionados. Qualquer análise bíblica é vista como rebeldia ou blasfêmia. Os seguidores têm a obrigação de confessar pecados, problemas e questões da vida particular para o seu guru espiritual. Essas igrejas possuem um sistema hierárquico que parece mais uma monarquia do que uma igreja bíblica. Os seguidores devem estar de acordo com as tradições e crenças do grupo, mesmo que essas tradições e crenças sejam extra ou antibíblicas. O conhecimento e a revelação espiritual só fluem do líder espiritual para os seguidores. O líder espiritual é visto como a fonte pela qual toda revelação divina se origina. Há legalismo, manipulação, intimidação, medo e controle coercitivo da liderança sobre os membros. Há controle de informações. Os seguidores são proibidos de receber informações ou literatura de outras igrejas e são proibidos de falar o que ocorre no grupo religioso. Qualquer um que discorde do seu líder espiritual pode ser submetido a humilhação ou expulsão. Qualquer pessoa que não se adequa aos padrões estabelecidos pela sua cobertura espiritual é caracterizado como rebelde, insubmissa e caída. Devemos tomar cuidado com qualquer grupo religioso que fale sobre cobertura ou paternidade espiritual, porque tais ensinamentos aumentam exponencialmente o risco de abuso espiritual. Embora esses grupos possam falar sobre Cristo, eles não apresentam Cristo como o único caminho para a salvação. Esses grupos apontam as pessoas para homens manipuladores e quase sempre abusivos. Esses grupos apresentam um cristianismo falsificado, porque promove um homem como sendo uma espécie de mediador entre você e Deus. Essa heresia ensina que você deve buscar a aprovação do homem, que fornece a sua cobertura espiritual.
A falsa doutrina da cobertura espiritual também contradiz o ensino bíblico de que todos os crentes são iguais aos olhos de Deus. Quando um líder se julga ser o provedor de uma cobertura espiritual, ele se coloca em uma posição de superioridade na congregação, e não raramente em posição de superioridade em relação à palavra de Deus. E isso é absolutamente antibíblico e extremamente perigoso. Cristo morreu por nossos pecados, e seu sangue forneceu a única cobertura espiritual que necessitamos. Não há ser humano que possa substituir, copiar ou imitar os efeitos do que Cristo fez na cruz. Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida. Portanto, preste atenção nisso, por favor. Quando os líderes declaram que possuem o status antibíblico de cobertura ou pai espiritual, eles estão se tornando um falso Cristo para as pessoas que lideram. Um líder de cobertura espiritual é exatamente o oposto do que Cristo espera de um líder bíblico. Esse tipo de líder se vê como um pai espiritual, e isso, além de antibíblico, é muito perigoso. No corpo de Cristo não há coberturas ou pais espirituais. No corpo de Cristo temos diferentes dons e diferentes funções, mas somos todos irmãos e irmãs aos olhos de Deus. Ninguém é mais importante que o outro no corpo de Cristo. As funções e os dons podem ser diferentes, mas somos todos iguais e desempenhamos um papel fundamental na igreja. O conceito de cobertura espiritual é usado por líderes de seitas e grupos contraditórios que buscam ter o controle, poder e influência antibíblicos sobre a vida dos membros. A doutrina da cobertura espiritual favorece a formação de uma cultura abusiva, de manipulação, controle, medo e intimidação. Esse modelo está em completa contradição com o padrão bíblico de liderança baseada no serviço. Vejam o que Jesus disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Notem que a ideia de cobertura ou paternidade espiritual está completamente fora da prescrição de liderança dada por Cristo. Por favor, entendam isso. Não devemos participar de grupos religiosos, onde os líderes exigem lealdade e submissão cega. A palavra de Deus nos ensina a testar, questionar e verificar tudo que nos é ensinado. E absolutamente não há amparo na Bíblia para a doutrina da cobertura ou paternidade espiritual. O ensino da cobertura espiritual muda o foco do nosso relacionamento com Deus. Quem segue essa heresia, em vez de se submeter ao que Deus prescreve em sua palavra, passa a se submeter e a seguir um guru espiritual. Tal relacionamento é antibíblico e muito perigoso, pois coloca as pessoas em uma situação vulnerável e aumenta muito o risco de todos os tipos de abusos. A Bíblia nos ensina a ser submissos a nossos pastores, mas não é submissão cega e não tem nada a ver com cobertura ou paternidade espiritual. Devemos ser submissos apenas e somente quando eles estão submissos à palavra de Deus. Ninguém deve confiar que fulano ou beltrano é a sua cobertura espiritual. Mas em vez disso, o crente deve estudar a palavra de Deus para ser capaz de comparar o que é ensinado pela liderança com o que a Bíblia nos ensina, para conferir se está sendo instruído na verdade. Para finalizar, reforço fraternalmente a recomendação. Se você está em uma comunidade religiosa que prega sobre cobertura ou paternidade espiritual, como eu expliquei nesse vídeo, por favor, fraternalmente eu te peço, abandone esse grupo e procure uma igreja bíblica.